Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Vou estar orando nesse momento, depois você abre a sua Bíblia em Esther 6. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, Senhor, venha abençoar essa pessoa, Pai. Fale poderosamente a esse coração, Deus. Deus, toma essa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. O título diz assim: Amã, forçado a honrar Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer um livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e Teres. E a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei que honras e distinção se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, e o rei lhe disse: olha só o que o rei disse para Amã. Presta atenção, olha isso. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ele pensou que o rei estava falando dele e respondeu ao rei: conta ao homem a quem agrada o rei honrá-lo. Tange-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe-se: assim se faz assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e cavalos, como disseste, e fazem assim com o judeu Mordecai. Amã, ele odiava Mordecai, ele não gostava de Mordecai, mas Mordecai, que tu vê aqui, em momento algum Mordecai falou nada. Acho que Mordecai nem sabia que Amã não gostava dele. Eu sabia, porque todo mundo se prostrava diante de Mordecai e Amã não. Ele falou que só se prostrava diante do Senhor. O verdadeiro servo do Senhor só se prostra diante do Senhor. Só que ele forçava. Amã era um cara soberbo, era um cara que se achava. E quando o rei estava falando isso aqui, ele estava achando que o rei ia honrar ele. Mas o mais interessante da história aqui é que a forca que ele preparou, que Amã preparou, a forca que Amã preparou para Mordecai, ele mesmo morreu na forca. Na forca. Ah, a pessoa é vingativa. Não. O que o homem se faz também cegará. A gente colhe o que a gente planta. Você não vai colher banana, você não vai plantar banana e vai colher abóbora. Nunca será. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, tu vai colher coisa ruim. Lógico, nem tudo que acontece de ruim foi o que a gente plantou. Às vezes é propósito, às vezes é coisa. Mas assim, significa no plantio, colheita, plantio, que acontece na vida das pessoas. Ai, fulano tá assim, tadinho. Mas você não sabe o que ele fez quando ele era mais novo, para ele estar no estado que ele está hoje. Por quê? Foi culpa dele mesmo. Ele mesmo que se colocou naquele lugar. Entendeu? Lá na frente, eu tô falando de uma coisa, mas acabei falando outra. Lá na frente, ele vai ver que a mãe ele é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. E ele ficou com mais raiva ainda, que ele pensava que o rei ia honrar ele, mas o rei mandou ele, que tinha ódio de Mordecai, honrar. Ei, às vezes Deus vai mandar uma pessoa que a pessoa tem ódio de você e Deus vai mandar a pessoa te honrar. Ah, é vingança? Não, não é vingança não. Não é vingança não. Porque ele humilhou. Quem se humilhar perante o Senhor vai exaltar. Aquele que se humilha, que se prostra diante do Senhor, no seu exalto tempo, Deus o exaltará. No tempo do Senhor, Deus vai exaltar o Senhor. E chegou o tempo da exaltação de Mordecai. E a própria pessoa que não gostava, que tinha ódio, honrou. E a própria forca que a pessoa preparou, forcou. E cuidado quando você deseja mal do teu próximo. Porque às vezes a própria forca que você está preparando, a própria maldade que você está fazendo para a pessoa, vai voltar para você. Não estou falando aqui que tá pregando
A irmã está pregando vingança, não é pregar vingança não. Colheu, plantou, colheu, não tem essa. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é permissão. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, mas tem coisa que a gente está colhendo que a gente plantou. Plante coisa boa. Não adianta você plantar coisa ruim e querer que coisas boas aconteçam com você. Não acontece. Então aqui, ó, Mordecai, aí a Amã foi lá. Depois disso, Mordecai voltou à porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa angustiado, de cabeça coberta. Ele ficou revoltado, porque ele não queria honrar um cara que ele odiava. Ficou revoltado, não gostou de jeito nenhum. Entendeu? Mas ele teve que fazer isso. E depois, lá na frente, no 7, está dizendo assim, ó, Esther denuncia Amã que é enforcado. Porque Amã era um cara falso, era um cara que só queria saber de dinheiro, era um cara soberbo, entendeu? E pessoas assim, não adianta. Às vezes a gente precisa fazer nada, tem gente que não gosta da gente, às vezes precisa fazer nada, a pessoa não gosta da gente, tem inveja da gente, quer ver o nosso mal. Ora por essa pessoa e entrega na mão do Senhor. Porque como diz na palavra de Deus, minha vingança eu recompensarei. Está relampeando, vocês estão ouvindo aí. Minha vingança eu recompensarei. Então, bota na mão do Senhor, não precisa se vingar não. Porque no tempo do Senhor, não que você vai ficar feliz por acontecer alguma coisa de ruim pela pessoa. Mas você está vendo que assim, as judeias dele, assim, a própria pessoa está colhendo o que plantou. Ai, tadinho. A gente fica com pena, lógico que a gente não gosta que a pessoa passe por isso, mas assim, a pessoa tem que passar. E muitas das vezes certas situações vai respingar na gente, mas não tem que respingar. Deus é justiça. Quem fez a besteira que foi Amã. Então Amã, ele teve as consequências das escolhas dele, da maldade dele, teve a consequência. A forca que ele preparou, para outra pessoa, ele foi enforcado. Então não prepara nada, não faz mal para a pessoa, porque tudo que você faz de mal para a pessoa pode voltar para você mesmo. Acorda para ver. Plante coisas boas que você vai ter coisas boas. Deus, ele é justo. Deus, ele é justiça. Que você planta, você colhe, que você colhe, você planta. Que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor, e que você tenha entendido o que eu quis dizer.